Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu tô morrendo de saudade, mas assim, logo logo vai passar, a normalidade vai voltar, e enquanto isso a gente vai, né, prosseguindo com os nossos estudos. Bom, algumas orientações. Primeiramente, peguem o caderno de espanhol, peguem o livro de espanhol, que a gente vai retomar alguns conceitos, tá? Para a partir de então começar a matéria nova, ok? Mas eu preciso de disciplina, gente. Tranquilo? E assim, vai fazendo as atividades, tanto as do livro quanto as extras, que assim, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprender e outra, a gente mantém um ritmo, ok? Então, assim, sejam disciplinados e não deixem acumular matéria, tá? Bom, para os primeiros anos, eu consegui corrigir uma parte das tarefas que ficaram, para outros eu expliquei algumas coisas, né? Então, assim, para que a gente consiga nivelar todas as turmas, eu vou retomar alguns conceitos, tá? De aulas que já foram, mas eu vou retomar muito rapidamente para a gente dar prosseguimento à matéria nova, tá? Então, assim, eu preciso que vocês façam todas as tarefas e sigam, né, as orientações, gente, com disciplina, tá? Que já já a gente vai estar junto, vai poder abraçar, vai poder beijar. Se Deus quiser, essa loucura vai passar, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente dê início a, a essa revisão, vamos iniciá-la a partir do alfabeto, né? Do alfabeto espanhol. Porque nós tivemos alguns alunos que começaram depois, né? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que vocês vejam melhor. E vamos lá. Bom, o alfabeto espanhol, que ele está na página 4. Então, assim, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês para poder acompanhar as aulas, tá? Bom, o alfabeto espanhol, antigamente, ele era composto pelas letras che e ele. Hoje em dia, eles caíram do alfabeto e eles foram subclassificados, ou melhor, reclassificados como dígrafos. O que é dígrafo mesmo? É quando eu tenho duas consoantes juntas, isso aí. E as demais continuam aí, tá? Chama atenção também para a letra N, que esse tio que eu tenho acima dele não é um acento, ele é uma transcrição de um som, ok? Então, ele não é... Ele é justamente a forma como a gente fala. Tranquilo? Outra consideração sobre o alfabeto. Todas as letras são femininas, ou seja, elas serão faladas lá A, lá B, lá C, lá T, lá D, lá E e assim por diante. Tranquilo? Não existe em espanhol dois S's e C cedilha. Tomem cuidado com isso. Bom, lá na página 5, vocês têm los saludos e despedidas, que o que são esses saludos? São justamente a forma como a gente cumprimenta, né? Como a gente recebe alguém, quando a gente se despede de alguém. Então, nós temos aí, hola, que tal, como estás? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, que tengas um buen dia, que gusto de verlo, como está usted, e assim por diante, tá? Ele tá lá na página 5 e tem bastante coisa lá. Hola, que tal? Buenos dias, como te va ou como le va, que hay de nuevo e assim por diante, tá? Bom, lá na página 7, ele fala sobre alguns países que falam espanhol por idioma oficial. E aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, gente. Antigamente, nós tínhamos 22 países que falavam espanhol por idioma oficial, tá? Hoje eles são apenas, ou melhor, caiu um, eles são 21 países no total. Só que assim, tem países que o espanhol, ele também é um idioma oficial, entendeu? Tem outros oficiais, mas o espanhol é um deles, tá? Então a gente tem Espanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Venezuela e assim por diante. Bom, pronomes pessoais sujeito, que eles estão lá na página 10, que eles iniciam a unidade 2, né? Tem lá as assinaturas e pronomes pessoais sujeito. Gente,
algumas considerações a fazer. Primeiramente, as 3 primeiras pessoas do singular, yo, tu, ele, e usted. As 3 pessoas do plural, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Bom, o espanhol que a gente aprende nas escolas, né, escola normal, ou seja, aquelas que não são de idiomas, é o espanhol de Madrid, Espanha, tá? Então, nós temos algumas considerações. Quais são elas? Primeira coisa, relação de formalidade e informalidade. Quando eu tenho uma relação de formalidade, ela é marcada pelo pronome pessoal usted, ok? E ele tem algumas regras de utilização. Quando você utiliza esse usted. Primeiro, quando você não conhece a pessoa, ela pode ter a mesma idade que você, mas se você não a conhecer, você não vai tratá-la por tu, ok? Segunda coisa, para grau hierárquico também, tá? Por exemplo, meu chefe, o seu pai, a sua mãe. Só que o que você tem que ter em mente é o seguinte, esse usted, ele pode denominar a hierarquia, como também quando você não conhece a pessoa, tá? Porque a gente também tem a figura do senhor, senhora, dono, donha, que também denotam respeito, tá? Então, esses desconhecidos, tá? E usualmente, quando tem um grau de formalidade maior na família, você chama seus pais por usted também, tá? Bom, e aí a gente tem usted e usted desse tratamento formal, exemplo, como está? Mais uma observação muito importante. Quando eu quero estabelecer o grau de formalidade, prestem atenção, é de caráter obrigatório que esse usted apareça. Por quê? O que a gente tem que prestar atenção, olhem as terceiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Na terceira pessoa, de ambas, eu tenho mais 2 pronomes pessoais. Eu tenho ele e ela. Ou seja, se você não estabelecer na frase, não escrever na frase o usted, você está mandando essa frase ou essa conversa para ele ou para ela num grau de informalidade. Tranquilo? Então, quer estabelecer o grau de formalidade? Tem que escrever o usted. Deve aparecer, que foi como eu coloquei logo abaixo. Como está usted? Tá? E aí, por exemplo, se eu quero pedir uma informação, eu estou caminhando por la calle e não sei onde queda la calle 11 e encontro a uma pessoa. Pergunto a ele ou a ela, ¿usted podría decirme dónde queda la calle 11? Entenderam a diferença? Então, assim, quando você não conhece a pessoa, você também vai tratá-la por usted, tá? Só que, por que eu faço questão de sempre frisar que o espanhol que a gente aprende é o de Madrid e Espanha? Porque se a gente estiver em Cuba, por exemplo, essa relação de formalidade e informalidade, ou seja, esses pronomes que a gente utiliza para marcar esse tratamento, eles são diferentes, tá? E em contrapartida, tu, vosotros, tratamento informal. Ou seja, quando você conhece a pessoa, quando você tem um grau de informalidade, de proximidade com a pessoa. E aí eu posso perguntar, de onde é eles? E esse eres, eu estou conjugando ele para segunda pessoa, logo, tu. Outra consideração a fazer, nós temos a questão do você. O que é esse você? Gente, é a redução do pronome pessoal vosotros apenas para vós. E aí ele sai da segunda pessoa do plural e vai para a segunda pessoa do singular, ok? Então, você pode me perguntar, mas professora, quando que eu vou usar o quê? Ó, a gente tem algumas considerações. Quais são elas? Quando a gente fala de Enem, no Enem ele cai tanto as regras, né, de gramática, por isso que a gente estuda, de maneira a subsidiar condições para interpretar um texto de maneira correta, tá? Então, por isso que a gente estuda a gramática. Então, assim, você precisa transitar muito bem entre os tempos verbais. Segunda coisa, alguns aspectos de ordem cultural você precisa saber. E esse boceio é justamente um dos aspectos culturais, tá? Ou seja, atualmente ele é amplamente utilizado na Argentina, mas você também pode escutar o vos apenas não, em lugares como Uruguai, Paraguai, tá? Mas assim, mais fortemente utilizado na Argentina. Então você tem essa redução do vosotros apenas para vos, tá? Aí você pode me perguntar, mas professora, tem o mais correto? Não. Mas eu posso te dizer que o mais usado é o tu no lugar do vós. E o vós apenas em vosotros, tá? Para eventualidade, para que você demonstre um grau de conhecimento maior da língua,
Tranquilo? E aí você também pode me perguntar, mas professora, qual vai ser a desinência verbal referente a esse pronome pessoal? Gente, a conjugação do tu, ok? Você pode falar lá, vos hablas inglês? Ou ainda, tu hablas inglês? Tranquilo? E esse acento aí no slide está errado, tá? Porque ele corrige automaticamente. Em inglês é com acento agudo, não é com circunflexo, porque no espanhol não tem. Tranquilo, pessoal? Até porque no espanhol a gente só tem um acento e é o acento agudo. Ele se subdivide em dois nomes, é o acento prosódico e o acento diacrítico. Aí, para falar rapidinho, acento prosódico é aquele que marca o fonema mais forte, ele marca a tonicidade da palavra. Por exemplo, médico, eu tenho um acento no E. E o acento diacrítico, ele diferencia palavras que são escritas iguais em classes gramaticais diferentes. Por exemplo, ele com acento, pronome pessoal. Ele sem acento, artigo definido. Ok? Então, prosseguimos. Lá na página 16, nós temos os verbos ser e estar. E nós temos algumas especificidades de utilização. Gente, o verbo ser. Primeiro assim, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Eu vou utilizar o verbo ser quando eu tiver característica permanente. A pessoa ou a situação é daquele jeito e não vai mudar. Se eu digo, por exemplo, nosotros somos hermosos. Nós somos bonitos e ponto. Isso não vai mudar. Tranquilo? Então, ó, ele também é utilizado para falar sobre origem, sobre tipo de material que alguma coisa é composta, sobre um evento, sobre tempo, tá? Sobre datas. E o verbo estar, em contrapartida, enquanto que o verbo ser eu tenho característica permanente, o estar eu tenho característica provisória, temporal. Ou seja, ela está daquele jeito naquele momento e daqui a pouco pode não estar. Por exemplo, se eu digo, eu estou com hambre, eu estou com fome. Eu estou com fome agora. Não quer dizer que eu vou ficar o dia inteiro com fome, ou daqui a pouco, ok? Então, ele também é utilizado para posicionamento, para localização, justamente partindo do pressuposto que, por exemplo, imagine que eu pergunte a alguém onde está o centro comercial? Estação Cuiabá. Onde está o shopping Estação Cuiabá? Onde fica? E aí a pessoa me responde, está em la calle ou em la avenida Miguel Sutil. Ok? Então, assim, justamente porque hoje o shopping está lá. Pode ser que daqui a algum tempo não esteja. A gente não sabe, sei lá, daqui 10, 20, 30 anos. Tranquilo? Então, verbo ser, característica permanente. Estar, característica transitória. Bom, aqui vocês têm algumas profissões, né? Para aquisição de vocabulário mesmo, que ele está lá na página 17. E aí nós temos até uma brincadeirinha lá que ele pede, né? Para que você adivinhe na página 18. E aí nós temos arquiteto, astrônomo, bombeiro, carniceiro, carpinteiro, cirurgião, professor. E aí é o seguinte, alguns de vocês me perguntam, mas professora, e o maestra? A gente utiliza? Sim. Só que esse maestra, ele tá mais relacionado ao tia, sabe? A professora de primeira infância mesmo. Mas assim, em algumas situações, eles são utilizados também. Esse maestra, ele é utilizado sem problema nenhum, ok? Bom, los numerales. Gente, prestem atenção nesses numerais. Ele está lá na página 24, tá? Eu não coloquei aí do ladinho, mas é só ir lá no livro e procurar na página 24. Bom, nós temos algumas considerações muito importantes. Quais são elas? Primeira coisa, do 1 ou do 0, se você preferir, do 0 ao 29, eu escrevo tudo junto, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, tranquilo? Tudo junto. Não tem Y em lugar nenhum. Do 31 para frente, a gente tem o emprego do Y, da conjunção Y. Ou seja, esse Y, ele sempre vai ser empregado entre dezena e unidade depois do 29, ou do 31 para frente. Tranquilo? Professora, eu não sei o que é dezena e o que é unidade. Gente,
Sempre os dois últimos números. Sempre. Tranquilo? E aí, por exemplo, nós temos lá embaixo, ó, fíjate. Em português, eu diria 2011. Em espanhol, 2011. Sem Y em lugar nenhum. Ok? Por quê? O 11, ou os dois 1, ele está compreendido na regra do 30, do 29, tá? Ou seja, eu não tenho emprego de Y em lugar nenhum. Agora, o exemplo de baixo, 1479. Em português, nós diríamos exatamente isso, 1479. Em espanhol, eu só vou empregar esse Y apenas entre dezena e unidade depois do 29. Ou seja, fica 1479. Ok? Então, eu não vou empregar em mais lugar nenhum. Apenas entre dezena e unidade depois do 29. Isso aí ficou claro? Bom, outro apontamento. O numeral 2, ele não flexiona de acordo com aquilo que eu estiver falando. Por exemplo, em português, eu falo, eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Em espanhol, não. Eu falo, eu tenho 2 hijos e 2 hijas. Ou seja, o substantivo ele não vai flexionar, ok? Ou melhor, o numeral ele não vai flexionar conforme o substantivo. Ele vai permanecer 2, ok? Bom, do mais, tome cuidado com os numerais. 20, porque se escreve 20, não viente. Em função do português, 20, né? Então, tomem cuidado. 30 se escreve 30, não 30. O 70 não 70, em função do 7, 7 em espanhol. O 90, não 90, tá? Também em função do 9, do 9, né? Então, fiquem atentos a essas situações, ok? Bom, então vamos lá. Que hora é esse? Ele está na página 23, ele está na página anterior. Gente, é muito tranquilo o numeral, então assim, algumas regras. Nós temos lá, en punto, e 5, e 10, e 15, ou e quarto, que equivale a 1/4 de hora que já se passou, ou seja, 15 minutos, e 20 e 25, e média, menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5, e en punto novamente. Ó, do em ponto até o e média ou e 30 é igualzinho o português, tá? Por exemplo, imagine que agora fossem, sei lá, 9h15. En español yo puedo decir, ahora son las 9h15 o las 9h15. Ok? Porque esse 15 minutos a gente pode referir como 15, 15 mesmo, ou quarto, que equivale a 15 igual. Tranquilo? Do 31 para frente, a gente vai falar um pouquinho diferente. Imagine que agora, por exemplo, fossem 9h45. E alguém na rua me pergunta, Edilene, que horas são? E aí eu falo, são 15 para as 10. Perceberam como a gente fala? A gente fala o minuto que falta, em seguida a hora que vai ser 15 para as 10. Tranquilo? Em espanhol, a gente faz o exato oposto. A gente fala a hora que vai ser, menos os minutos que faltam para chegar lá. Tranquilo? Então, a gente fala, por exemplo, 9h45, são as 10 menos 15, ou menos quarto. Aí vocês podem perguntar, mas professora, eu posso falar também são 9h45? Pode, são as 9h45. Mas é muito mais usual, mais corriqueiro, mais normal, eles falarem dessa outra forma, tá? São as 10 menos 15 ou menos quarto, ok? Meio-dia, então, nós poderemos dizer es mediodía ou medianoche, meio-dia ou meia-noite. Em espanhol também, a gente sempre pergunta a hora em singular. Que hora é esse? Porque o que horas são, dependendo do contexto, ele tem um sentido de chamar a atenção. Num sentido assim, isso são horas de você chegar? Tranquilo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que no espanhol, tipo assim, não é que não seja utilizado, mas é muito mais comum eles utilizarem, por exemplo, a hora são as 9 da manhã ou são as 9 da noite.
Isso de 20 horas, 21 horas, 19 horas, eles quase não utilizam, tá? Então, tomem cuidado com isso. Pode, assim, é óbvio que um texto ou outro ele vai vir, mas é mais comum você encontrar são as 7 da manhã ou 7 da noite, ok? Bom, e aí nós temos, né, 12h50, a gente pode falar, são as 3 menos 10 ou são as 2h50, ok? Bom, lá na página 25, na parte de cima, a gente tem apócope. Gente, o que são apócopes? Apócopes são reduções. Nesse caso aqui, especificamente da palavra primeiro e terceiro, que a gente tem aí, né? Grande, bueno, malo, primeiro, terceiro, alguno, ninguno. Então, quando a gente utiliza essa forma apocopada, todas as vezes que eu disser forma apocopada ou disser apócope, é redução, tá? É a perda do o final ou do de final, no caso de grande, antes de substantivo masculino singular. Por exemplo, se eu digo, Juan foi o primeiro a chegar. E aí, tipo assim, eu faço menção, né, do primeiro ao Juan. Ou se eu digo, por exemplo, aquele foi meu primeiro coche. Coche, substantivo masculino singular. Ok? Então, é a perda desse o final, todas as vezes que essas palavras, e aqui mais propriamente, primeiro e terceiro, antes de substantivo masculino singular. Ok? Bom, tarefa, galera, tem que ter, né? E, ó, disciplina com a tarefa, não deixa acumular, tá? Fazer as atividades das páginas 22 a 27. A gente também tem tarefa extra, tá? Que eu vou mandar para vocês. Qualquer dúvida, gente, se vocês têm meu WhatsApp, né? Eu tô no grupo da sala. Por favor, fala, professora, tô com dificuldade, ou não entendi, ou como que faz, porque eu preciso desse contato com vocês, esse feedback com vocês, para que eu saiba que eu estou sendo clara o suficiente, tá? E se tiver dúvida, por favor, me pergunta, me procura, não deixa acumular conteúdo, nem tampouco acumular dúvida, tá? Gente, essas tarefas deverão estar prontas até o dia 21/4. Não se esqueçam disso, porque eu vou cobrar assim que a gente voltar às aulas presenciais. Eu vou vistar caderno, vou vistar livro, vou fazer tudo, né? Como eu sempre faço. E eu também vou postar gabarito, tá? Então, assim, eu preciso que vocês façam. Gente, assim, se eu disser que tá fácil, não tá, né? Mas a gente precisa ter perseverança, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter determinação. E vai dar tudo certo, tranquilo? Bom, agora, se for possível, né? Se o pai e a mãe estiver por aí, também quiser aprender espanhol, muito legal. Chamem, né, seus pais. Coloquem para mim aí a música Coração Partido, que é uma musiquinha que eu coloquei para vocês também, sob forma de atividade. E eu gostaria muito que vocês, né, se mexessem e cantassem e tal, porque é aquisição de vocabulário também, né? Então, assim, eu prefiro muito as versões ao vivo, eu acho que eu já até falei isso para vocês, porque é mais alegre e tal. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. E aí eu pedi para que vocês coloquem, vocês procurem para mim quais são os pronomes pessoais, quais são os verbos que estão em presente do indicativo. E assim, aproveitem a música, aproveitem esse período da gente estudar, né, assim, junto e distante ao mesmo tempo. E, gente, que precisar, estou às ordens, tá bom? Um beijão, fica com Deus, tô morrendo de saudade. Tchau, tchau.